Vamos ver o trecho do Evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, versículo 5 e 6. Capítulo 5, versículo 5, 6 e 10. Então, nós temos de Jesus esse chamado. Nós somos bem-aventurados quando sofremos. Por que somos bem-aventurados? Porque nós seremos consolados, mas também porque essa aflição, esse sofrimento, ele é para o nosso bem. Nós precisamos aprender a receber a dor como um grande mestre que vai nos ensinar o caminho para a nossa melhoria espiritual. O meu pai era asmático e ele tinha uma crise de asma que era assim impressionante. Ele ficava asfixiado, isso sim, diversas vezes durante o dia. Ele tinha essas crises de asma. Era médium de materialização, de cura, curou muita gente de muitas doenças, inclusive de asma. E ele não se curou da sua asma. Mas quando passava a crise, as palavras dele eram essas: bendita asma que me liberta. Aquele processo de asma que ele vivia era um processo de libertação do seu espírito. Então o sofrimento ele compreendia e aceitava esse sofrimento porque era para o bem do seu espírito. O Pedro Baldi tem uma frase que é muito interessante no tempo que a gente vive hoje. O tão criticado estado da alma de resignação paciente é uma virtude de adaptação, resistência e de defesa que os povos modernos estão perdendo. Então nós estamos perdendo essa capacidade de ter paciência com o sofrimento, de aceitarmos as dificuldades que a gente tem na vida, e tanto seja problema físico, dores, como também as dores morais, as dificuldades de relacionamento. Tudo hoje está sendo diagnosticado e medicado. As crianças que são um pouquinho mais agitadas, Helenice teve muita criança, muito agitada nas salas de aula, na escola que ela teve, e nenhuma delas era medicada. Mas hoje em dia, tem uma sobrinha professora, ela fala que quase 50% da turma é diagnosticada. Ou tem TDAH, ou tem síndrome de espectro autista. Se é muito calada, o espectro autista, e vai medicando as crianças. E a dificuldade que a gente tem, às vezes, o fim de um relacionamento, não estou falando de um relacionamento mais prolongado, às vezes de um namoro, um problema de discussão com uma amiga, estou em depressão, vou tomar um antidepressivo. Antidepressivo é para quem sofre realmente de depressão. Depressão é uma doença que necessita de tratamento, de medicação, de acompanhamento psicoterápico. É uma doença. Não é esses tititi que a gente tem durante o dia, às vezes uma discussão, uma coisa, a gente se fecha, tô depressiva, vou tomar um antidepressivo. Na minha casa, nós éramos 7 mulheres, né? E sempre tinha uma que tinha brigado com o namorado, ou brigou com uma colega, tirou nota baixa na escola.
E minha mãe, quando a gente chegava meio acabrunhada em casa, mamãe já falava. A gente perguntava, né, o que houve? Ah, eu briguei com fulano e tal. Minha filha, não liga não. Daqui a 100 anos ninguém mais fala nisso. E não fala mesmo, né? Daqui a 100 anos. Ela nos lembrava com isso a brevidade da nossa vida e também a brevidade do nosso sofrimento. Vai passar, é coisa rápida. E tem uma historinha do Chico, que Emmanuel, uma vez, Chico estava triste, angustiado, Chico passou por muitos problemas. E Emmanuel vira para ele, Chico, toca a vida, isso passa, isso vai passar. De outra feita, o Chico estava muito feliz, eufórico, animado. Aí o Emmanuel vai para ele e fala assim, isso também vai passar. Tanto a nossa felicidade, como também a nossa tristeza vão passar e vamos superar isso aí, né? Nós precisamos saber sofrer. E o Espiritismo nos dá muita condição disso. Nos dá o conhecimento que nós não estamos sofrendo aqui inutilmente, não estamos sofrendo aqui porque assim, alguém lá de cima olhou, hoje tem muita coisa para fazer, vou mandar uma dorzinha para Marisa. Não é assim, né? Não é assim. É um planejamento, uma encarnação que a gente tem, é um planejamento, as dificuldades que a gente vai enfrentar e muitas vezes a gente tem problemas aqui que nós acabamos criando, né? E nós temos aceitar a dor como um remédio bendito, como meu pai falava, bendita asma que me liberta, é um remédio bendito que nos liberta de nossos erros, de nossos problemas vividos em outras vidas, ou às vezes até nessa mesma, né? Então, nós temos de ver como nós estamos sofrendo, como nós estamos aceitando, estamos resignados, estamos com paciência, ou se estamos nos revoltando com aquilo que nós estamos sofrendo, ou estamos saindo daquela situação que está sendo desconfortável. Mais um caos para eu contar a vocês. Nós temos uma amiga, a filhinha de 2 anos, com leucemia. Era um casal, mais 2 filhos, um menino de 7, 8 anos e a pequenininha de 2 anos com leucemia. Nesse processo da doença, que é um tratamento doloroso, é um tratamento longo, né? E com muitas dores, a criança tinha de ir para São Paulo para poder fazer o tratamento. O pai se afasta da família, o pai abandona a família e a mãe segue com os 2 filhos, com dificuldade inclusive financeira, mas prossegue fazendo o tratamento da criança. E o mais interessante, e a mudança que essa doença deu na família. O menino mais velho brincava com a irmã, distraía a irmã quando a irmã voltava do hospital, né, enjoadinha por causa da químio, querendo colo, querendo ficar com a mãe, e a mãe precisando lavar roupa, fazer a comida, cuidar da casa. O irmão mais velho assumia esse cuidado com a irmã. A mãe cresceu assim demais. E a pequenininha, que era um bichinho do mato, estranhava todo mundo, com a continuidade do tratamento, quando chegava o dia dela fazer químio, ou quando ia uma internação, quando chegava no andar do hospital que ela fazia o tratamento, ela soltava a mão da mãe e saía correndo para abraçar e beijar o pessoal da enfermagem. Então ela deixou de ser um bichinho do mato. Com 2 aninhos, ela aproveitou e cresceu com aquela sua dor. E a minha filha falava assim para mim, mãe, eu só tenho pena de fulano, porque eles estão crescendo e fulano não está aproveitando a dor.
para crescer, para aprender. A família toda cresceu e o pai acabou saindo, né? Então, Emmanuel nos fala, nós aprendemos mais, né, no momento de dor do que no momento dos momentos alegres, né? E essa chamada do Emmanuel para a gente, não basta sofrer simplesmente para acender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então a gente precisa aprender a ter humildade. Muitas vezes uma doença que a gente tem exercita na gente a humildade, pedir ajuda, depender de uma ajuda do outro, às vezes até mesmo para se alimentar ou para tomar banho. É um aprendizado que a gente tem que fazer. E eu achei muito interessante esse texto. Esse texto é de um livro evangélico, Mananciais do Deserto. E ele é um livro dos maiores clássicos devocionais de todos os tempos. E ele tem mensagem por cada dia do mês, do ano, né? Essa aí eu acho que é de 23 de março, uma data assim. Mas eu achei ele muito interessante pelos termos que ele usa. Um dia descobriremos que a experiência adquirida nas provações, eu achei interessante de usar provações, era apenas uma preparação para que pudéssemos ajudar, na hora da prova, aqueles que caminham conosco para a casa do grande reino. Mas nunca nos esqueçamos de que a base para podermos ajudar os outros é a vitória sobre o sofrimento. A dor que nos deixa gemendo e chorando nunca trará benefícios a ninguém. Ficar só se lamentando, sentindo a sua dor, nem para a gente isso nos traz benefício, né? E eu achei bem interessante esses os termos que usavam, né? Na prova, ajudar o outro quando chegar a hora da prova. O trabalho para o outro diminui o nosso sofrimento, diminui a nossa dor. Eu vou contar outra historinha aqui para vocês. Hoje estou cheia de caos. O caos do Jerônimo Mendonça Ribeiro. Vocês já ouviram falar do gigante deitado? O Mendonça, o Jerônimo, era um jovem com 15 anos quando começou a sofrer de artrite reumatoide. Aos 20 anos, ele ficou imobilizado. E ele vivia numa cama, por isso que chamavam de gigante deitado, porque ele tinha 1,90 m de altura. E aí, ele ficava naquela cama, mas ele ia para tudo quanto era lugar na cama. Os amigos, ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito alegre, arrastavam aquela cama para estádio de futebol, para festa, para o cinema. Ia chegando Jerônimo com a cama, aquela cama, né, que levanta para dar um pouco mais de conforto. E ele também ficou cego. Então ele era cego e ficava numa cama. Mas o Jerônimo fundou uma creche. Jerônimo fundou diversos grupos espíritas e fazia palestra, viajava fazendo palestra por diversos lugares. Mas Jerônimo adoeceu. Ele teve um problema de uma hemorragia que não conseguiam controlar. E o médico falou para ele: Jerônimo, o jeito que está a sua hemorragia, já tentei tudo quanto é medicação e não teve resposta, você não tem mais de uma semana de vida. Então eu vou ver Chico. Ele era muito amigo do Chico. Eu vou lá me despedir do Chico. Não, você não vai. Você vai pegar a cama, botar numa perua. É 250 quilômetros da cidade que ele morava, Ituiutaba, próximo, 250 quilômetros de Uberaba.
Você não vai, você vai morrer no meio do caminho, você não chega lá. Ah, não, eu quero ver Chico, eu quero me despedir do Chico, já que eu vou partir semana que vem, né? Eu vou lá. E conseguiram um avião para levar Jerônimo até Uberaba. Jerônimo chegou a Uberaba, o Chico estava em uma reunião, mas já tinham avisado a Chico que o Jerônimo ia chegar. Mandou alguém esperar. Jerônimo, ó, o Chico já está vindo aí e tal. Chico chegou. Jerônimo está aí. Jerônimo ensanguentado, porque era contínuo aquela hemorragia que ele tinha. E aí o Chico falou: Jerônimo, está parecendo uma rosa, todos esses lençol vermelho aí, uma rosa de espetal também. Aí Jerônimo, o Chico mandou todo mundo dar um beijo no Jerônimo, cumprimentar o Jerônimo e tal, e deu um passe no Jerônimo. Na hora que ele deu um passe no Jerônimo, na hora a hemorragia parou, e aí Chico vira para ele e fala assim: eu vou subir, vou para a reunião, vou lá para a sala, mas o evangelho de hoje, quem vai fazer é você, Jerônimo. E botou Jerônimo para trabalhar, que ia morrer na semana seguinte. Jerônimo foi trabalhar. Quando acabou a reunião, o Chico vai para o Jerônimo e fala assim: sabe por que você adoeceu, Jerônimo? Ah, não sei, Chico, aconteceu. Você adoeceu porque você vestiu a capa de coitadinho. Todo mundo fala: ah, coitado do Jerônimo, Jerônimo está na cama, coitado do Jerônimo, não enxerga. E você ficou com pena de você, e você vestiu a capa do coitadinho. Quantos de nós não vestimos a capa de coitadinho? Não ficamos assim, com pena da gente, me aconteceu isso? Ah, coitada de mim, eu não merecia isso. Então aproveita a oportunidade que a dor nos oferece de crescimento e de aprendizado. Então Jerônimo foi um grande exemplo de que, apesar das suas limitações, ele gravou disco, né? Na época não era CD, ele viveu 30 anos na cama, dos 20 aos 50, ele morreu com 50 anos. Então foram 30 anos na cama, mas que ele não deixou de trabalhar, ajudando o próximo, atendia pessoas em casa, fazia as palestras, gravava disco, né? Naquela época não era CD, com músicas levando alegria. E não, quando ele vestiu a capa do coitadinho, ele adoeceu, mas o Chico deu aquela chamada e ele ficou. Então, gente, as situações que a gente vive muitas vezes, nós construímos o nosso céu ou o nosso inferno aqui na Terra. As nossas escolhas, vou ficar dando de coitadinho, eu vou sofrer mais. Eu vou ficar sentindo pena de mim, a minha dor vai ser maior. Ou eu vou sair para ajudar outras pessoas. O que nós vamos, qual é a minha escolha? E muitas vezes a gente tem débitos do passado, mas muitas vezes as situações que a gente vive hoje são causadas por escolhas nossas nesta vida. São escolhas que nós fazemos aqui nessa terra e não que esteja planejado no plano superior. Muitas vezes, dá um exemplozinho, muitas vezes a gente recebe em casa um espírito que não é muito afim. Mas por que a gente recebe esse espírito? Para nos entendermos e para educarmos esse espírito, para mudarmos a situação que ele veio para a Terra. Aquela diferença nossa, aquela inimizade vai se transformar em amor se a gente souber educá-lo. Mas nós nos omitimos na educação, nós não queremos curar as mazelas. Ah, ele é desse jeito, isso é da outra vida. Ele trouxe isso, é um resgate.
Eu tenho de aguentar porque é meu resgate no papel de mãe, é meu karma. Gente, eu estou me omitindo na educação, não estou colocando limite. Quando esse espírito, já mais adulto, já maiorzinho, é egoísta, distrata os outros, é agressivo, isso é da outra vida ou é dessa, gente? Não foi colocado limite, não foi ensinado a ele a mudança. Mesma coisa, fui princesa na outra vida. E se hoje eu estou aqui, eu quero que todo mundo me sirva. Não, nós temos conhecimento do passado, mas é para mudar, é para a gente melhorar. Nós estamos aqui para isso, para fazer essa nossa mudança. E a gente acaba esquecendo, a gente acaba ficando, né, justificando o passado, os nossos atos, com as coisas do passado. Não, o passado passou. Nós estamos tendo uma nova oportunidade. Então, a doutrina espírita nos dá esse conforto, nos dá esse conhecimento. E nós não temos só a doutrina. Então, aqui, quem quiser abrir uma página ali do Vinho de Luz, tem um monte de livro. Aqui nós temos. Abre uma página e veja que vem aquilo que você está precisando naquela hora e vamos trabalhar. Essa mudança, né? Isso que a gente precisa fazer na nossa encarnação. Ao Jerônimo aí, escreveu 5 livros para falar disso. A enfermidade tem o seu curso educativo, mas ele quer saber sofrer, extraindo da dor o remédio positivo para combater com essa enfermidade ou pelo espiritual. Abandonemos todas as vaidades antes que a vaidade nos abandone. E não é só correção nossa, nós temos compromisso também com o que estão ao nosso redor. Então, com os nossos filhos, com o nosso companheiro, com a nossa família, não existe endereço errado em reencarnação. Todo mundo está no lugar certo, onde precisa, aonde tem de se acertar. Ainda é mais um pouquinho para frente, né? Não adianta para a gente ficar assim, é do meu passado, eu fui assim, eu sou assim, não vamos mudar, nós temos que mudar, né? E temos de fazer, nós temos a obra de Kardec que nos ajuda nessa mudança, nós temos os livros de Emmanuel, nós temos uma série de recursos para fazermos a nossa transformação. Não adianta a gente ter consciência de que errei, pedir desculpa, né? Pisei na bola em vez de fazer o gol, mas vou pedir desculpa. Não adianta se eu não consertar aquilo que eu errei. Daqui a pouco eu erro na mesma coisa. Desculpa, é o meu passado. Não adianta ficar. Erra, pede desculpa, erra novamente, pede desculpa. Vinícius de Moraes tinha uma música que ele falava: depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar, né? Então, errou, tomou conhecimento, pede desculpa, mas toma cuidado para não cair novamente naquele erro, né? Porque isso aí vai gerar uma nova aflição, né? Vamos ser consolados novamente, né? E essa reforma que a gente tem que fazer na gente, essa obra que a gente tem de fazer com a gente mesmo, nós estamos aqui para melhorarmos. Nós temos de fazer, é obrigatório, essa nossa reforma íntima. E aí, lá na Terra da Luz, essa frasezinha, esse cartazinho, tem lá na Terra da Luz. E eu acho muito interessante. Quem for,
ao seminário, o pessoal que trabalha lá no sábado já viu esse cartaz, e quem for participar do seminário pode procurar, que está lá na varanda. Comece de novo. Por onde? Por dentro. É essa reforma interior que a gente tem que fazer. Estamos aqui para fazermos isso, para numa outra vida não termos mais, não sermos mais os aflitos, necessitando de consolação. O Evangelho é a nossa melhor ferramenta para a gente fazer a reforma íntima. Deixar a vida velha e partir com uma nova vida. Então, nós temos de usar o Evangelho, é a luz que ilumina a nossa trajetória. Se estamos realmente pensando na nossa melhoria, né? Se temos esse apoio, se temos o consolo de Jesus para as nossas aflições, para as nossas dificuldades, vamos usar para melhorarmos, para iluminarmos o nosso caminho, para tomarmos conta dessa nossa obra. E para a gente terminar, eu vou falar um poema que eu gosto muito, da Maria Dolores, que se chama Cantiga da Esperança. Vamos ver se eu vejo aqui uma colinha, mas eu acho que não vou precisar não, viu? Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera em esfera ninguém alcança a palma da vitória sem um apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. À noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, e o próprio solo bruto espera o lavrador armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto passa, serve e se incorpora aos encargos do rio que a devora, e espera descansar, quando chega escondida a paz da grande vida que há no seio do rio. Seja o que for que venhas a sofrer, adote o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva entre o rugir do vento e o trovoar das trevas. Abençoe em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho. E onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, cala-te em oração e segue sem parar, amando, redimindo, reconstruindo, edificando em suma. Não te revoltes contra coisa alguma. E ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-la
subirás. Subirás para o ninho de luz nas instâncias da paz, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. E então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus sonha, Deus trabalha, Deus procura, Deus espera também.